Se você é uma pessoa que está buscando se tornar cada vez melhor para você e, obviamente, para o outro, esse vídeo é para você. Antes de mais nada, eu te peço, por favor, se inscreve no meu canal, ativa o sininho para chegar a notificação para você, comenta, compartilhe, porque esse conteúdo pode ser o que precisa estartar numa pessoa a vontade de se tornar cada vez melhor. Como eu trouxe para vocês, a proposta é como conseguir atrair um relacionamento saudável. E quando eu falo de relacionamento, eu não falo apenas de relacionamento amoroso. Sim, eu estou vivendo um relacionamento amoroso saudável. Sim, estou. Mas não é sobre isso que eu quero falar com vocês. Porque que eu consegui, porque que todos os dias eu estou conseguindo atrair relacionamentos cada vez mais saudáveis para minha vida. E isso não é sobre o outro, isso é sobre mim. E aí eu vou fazer um retrocesso aqui na minha história para vocês entenderem como é que isso funciona. Eu tive, há um tempo atrás, eu estava em tratamento, né, para um transtorno por estresse pós-traumático. Um dia eu posso... Aliás, aqui no meu canal já tem um vídeo falando sobre isso. Eu não quero mais falar sobre a doença, eu não quero falar sobre isso, porque essa não é a proposta do meu canal. Mas de vez em quando eu vou precisar fazer uma visita nesse meu momento passado, porque não faz parte mais do meu presente, para que vocês entendam como é que eu consegui chegar até aqui, tá? Por favor, se inscreve nesse canal e compartilha esse vídeo, ou comente aí embaixo, porque eu acho que vai fazer sentido para uma porção de pessoas. E aí, ano passado, o meu filho um dia chegou para mim e fez: mãe, a senhora tá chata, a senhora só faz reclamar. Aí quando ele falou aquilo, eu disse: meu Deus, se meu filho está me dizendo isso, é porque tem algo aqui que precisa mudar, eu preciso virar essa chave. E aí eu sentei no sofá, fiz um exercício de visualização, que é uma coisa que eu super recomendo para vocês. Fiz de conta que eu estava num cinema e assistindo o vídeo da minha própria história. E as únicas memórias que eu consegui acessar por conta do meu adoecimento eram memórias de uma Eliana que estava em sofrimento. Claro, quando você está vibrando no sofrimento, na angústia, na tristeza, na vibração do fracasso, da escassez, é claro que mais disso você vai atrair. E pessoas, ocasiões, circunstâncias eram apresentadas a mim nessa vibração que eu emanava. Quando eu comecei a assistir o vídeo da minha própria vida, e eu tava acima do peso, e eu tava vibrando numa energia muito baixa, né? Uma frequência muito baixa de tristeza, onde as coisas não davam certo pra mim, nada, parece que nada acontecia. Parece, né? Porque tudo tá acontecendo. Para o bem, para o mal, tá tudo acontecendo. A vida está em movimento o tempo inteiro. A gente é que para de analisar esses movimentos. E aí veio uma parte de um livro de Tom Hecker, que ele escreveu O Segredo da Mente Milionária, e ele fala assim no livro: se você quer atrair aquilo que você deseja, primeiro você tem que ser, depois você precisa fazer, para depois você ter. E aí eu vou trocar por esse meu momento agora, eu vou trocar o ter para o atrair, porque você só terá aquilo que você atrair, de fato, positivo ou negativo. E naquele momento eu estava vibrando muito no negativo, então eu estava atraindo uma tralha de coisas para minha vida. Então eram pessoas as quais fortalecia aquela crença de que eu realmente era o fracasso, eram pessoas que ativavam em mim sentimentos, emoções as quais eu não preciso manifestar a todo momento. Eu ficava com muita raiva de muita gente, né? E aí eu disse: não, eu vou mudar isso aqui. Então o que foi que eu fiz? Talvez esse vídeo fique muito longo e eu grave a parte 2, tá bom? E aí o que foi que eu fiz? Eu tenho um quadro aqui no meu quarto, que é um mural de visualização. E quando eu fui olhar para esse mural de visualização que eu tinha, eram coisas assim muito pesadas, muito negativas, né? Nada acontece, tudo tá dando errado, eram coisas muito, afirmações péssimas, né? A meu respeito. E aí, quando eu peguei esse quadro, eu disse: eu vou mudar ele. E aí, em dezembro do ano passado, eu lembro que uma das metas que eu coloquei para o 2025 foi ter um relacionamento saudável. Mas eu lembro também que quando eu botei ter um relacionamento saudável, eu só botei
atividades a quais se referiam a mim. Então, botei lá, fazer caminhadas, fazer terapia, entrar no Pilates, me tornar uma pessoa mais leve, fazer atividade física, equilibrar minha alimentação, que estava super desregrada. E quando eu botei isso no mural, eu comecei a emanar um sentimento, uma força interior muito grande que me motivava a chegar naquilo que eu queria, que era desenvolver esse relacionamento saudável comigo. E eu maltratava muito o meu corpo, eu maltratava muito a minha mente, eu maltratava muito as minhas emoções, quando eu só permitia acessar essas coisas negativas. Quem teve ou quem passa pelo transtorno por estresse pós-traumático sabe o quanto a nossa mente fica, as nossas memórias ficam negativas, porque a gente no momento do adoecimento só consegue acessar essas memórias que puxam a gente para baixo. E aí eu comecei a mudar. Então, o que foi que eu fiz? No dia 1º de janeiro, eu iniciei o meu processo de perda de peso. Iniciei o processo de perda de peso, me matriculei, no mesmo mês eu me matriculei no Pilates, e que foi até uma indicação, meu filho, mãe, por que você não faz Pilates e tal e tal? Aí eu me matriculei, não consegui dar continuidade, porque, gente, às vezes a gente quer tudo de vez e não é, o processo ele tem que ser gradativo. Não consegui ficar na aula de Pilates, porque para mim ainda tá muito desafiador fazer atividade física onde eu tenho que ficar exposta a lugares onde tem muita gente. Ainda é muito complicado para mim, porque eu tô... e aí, eu venho trabalhando isso em terapia, que é importante, porque eu tendo muito a me isolar, gostar muito dessa coisa de ficar, andar sozinha, tanto assim que eu ando sozinha sem problema nenhum, eu organizo as minhas ideias, minhas emoções desse jeito, mas eu preciso também de socializar, né? Embora eu seja uma pessoa sociável, socializar para mim ainda tá um pouco complicado, mas a gente vai trabalhando isso e vai chegando lá, não tenha pressa, tá? Não se cobre tanto. E aí eu comecei também a melhorar minha alimentação. Gente, quando eu falo de processo de mudança, né, pra gente começar a construir essa história de auto-amor por nós mesmos, né, auto é sobre nós, vem um processo de dor muito grande. Vocês acham que era fácil acordar às 4 horas da manhã, 5 horas eu já estava na orla caminhando, comecei fazendo 1 quilômetro, quando eu fui ver, hoje eu já faço 10 assim, tranquilamente, sem problema nenhum. Mas tudo envolveu um processo de dor. Eu lembro que meus pés encheram de calo, bolhas de água, bolha de sangue. Eu perdi uma unha. Imagine, tem tudo dentro desse processo de mudança. Mas eu estava focada, eu estou focada, eu estava decidida a mudar a partir dali. E aí eu comecei também a olhar quem eram as pessoas que me cercavam. E aí fiz uma análise muito profunda, porque a gente precisa estar com pessoas que comecem também a validar aquela pessoa que a gente está se tornando. E eu estava muito cercada de pessoas que o tempo inteiro me puxava para ser a Eliana que eu estava querendo deixar de ser. Então, toda vez que você está num processo de mudança, onde você fica cercada de pessoas que fazem questão de te lembrar aquela Eliana que você foi, ou aquela pessoa que você foi um dia, essas pessoas elas não vão te ajudar no processo. E eu comecei a desenvolver um processo de afastamento. Afastamento, primeiro, energético. Então, comecei a não validar mais o que aquelas pessoas falavam a meu respeito. E aí, dentro dessa mudança toda, né? Porque esse ano foi um ano de... Tá sendo, na verdade, o ano só tem 7 meses e eu já, né? Tô assim num processo de extrema gratidão, porque tem muita coisa acontecendo o tempo inteiro comigo. Gente, já são quase 10 minutos e eu vou levar o vídeo. Se vocês não quiserem assistir, tudo bem, mas compartilha pelo menos, mesmo que você não assista. Mas compartilha, porque tem gente que vai assistir, vai gostar e vai se conectar e vai fazer sim essa automudança. E aí, quando chega no mês de janeiro, eu recebo, né, um sinal muito grande do universo e de que eu estava no caminho certo, né? E aí começaram a surgir pessoas as quais eu cocriava dentro de mim, que eram pessoas que iam fortalecer, que iam validar aquele novo momento que eu estava conquistando. Então chegaram pessoas
que começaram a dizer, poxa, você é um orgulho, olha como você tá perdendo peso, olha como você é disciplinada, sabe? Essas pessoas começavam a me incentivar a continuar naquele processo que eu tava. E aquelas pessoas que ficavam o tempo todo, eu acho que não vai dar certo isso daí é só temporário. Essas pessoas, automaticamente, eu comecei a me afastar. E quando eu comecei a tirar as pessoas, os pensamentos, os sentimentos, as emoções que me atraía para aquela Eliana que eu queria deixar de lado, aí foi a virada da chave, a grande virada de chave. Por quê? Porque eu negava. Eu disse, eu não quero mais essa Eliana. Essa Eliana fez parte de um momento, mas ela não tá me levando para o próximo polo. Então, que polo da sua vida você tá e que você tá se impedindo de chegar onde você quer? E aí, para fechar esse vídeo, eu vou dar uma continuada nesse conteúdo, porque eu sei que é um conteúdo que vai ajudar. E aí, quando eu comecei a fazer isso tudo foi muito... E, gente, esse processo de mudança é um processo que ele vai acontecendo muito naturalmente, tá? E você, às vezes, tá tão envolvida ali no processo que você nem percebe de quanto movimento as coisas, as pessoas estão fazendo ali para que tudo se organize, tudo se alinhe. E foi nesse momento que eu comecei a olhar, hoje, né, 7 meses depois desse processo, eu olho para minha vida, sentei outro dia, fiz esse exercício de visualização, como se fosse um cinema, como se eu estivesse hoje olhando a minha história, e eu venho sentindo cada vez mais amor por essa mulher que eu tô me tornando todos os dias. Eu venho sentindo mais respeito por ela, porque eu me desrespeitava muito quando eu permitia que essas pessoas que ficavam me puxando para eu ser a Eliana que eu não gostaria mais de ser, que já fez parte de mim um dia, né, mas hoje não é essa Eliana mais que faz parte. E foi aí que eu comecei a perceber o quanto foi importante eu me respeitar para me afastar dessas pessoas que me julgavam, que sem sequer se preocupar se aquilo estava me machucando, falavam, fofocavam e sabe? E corroboravam de coisas a meu respeito que elas nem sabiam que estava por trás disso. Vou parar aqui esse vídeo, espero que faça sentido para você. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho, por favor. E eu vou continuar com esse assunto porque eu acho que ele é de extrema relevância. Como atrair o relacionamento saudável? Primeiro, seja saudável. Às vezes, a gente entra na vida das outras pessoas também produzindo doenças. Lembra do meu filho? Mãe, você só faz reclamar. Às vezes a gente entra na vida das pessoas com essa perspectiva de só reclamar, só invalidar. As pessoas precisam ser validadas naquilo que elas têm de bom. Mas o que é que a gente faz? A gente reforça aquela característica que às vezes a pessoa está lutando para se desvincular daquilo e a gente vai lá e fortalece aquilo que ela tem de vulnerabilidade. Depois, primeiro seja, depois faça. Lembra? Eu sentei no sofá, eu disse, poxa, meu filho fez isso. Sentei, assisti o vídeo e aí eu fui para o processo de mudança. Mudei minha roupa, fui pra rua, comecei a caminhar, comecei a me inspirar em pessoas melhores, porque não adianta eu estar no meio de pessoas, né, que não faz sentido nenhum. Comecei a buscar mentores, pessoas que já tinham passado por esse processo. Eu fiz, eu me movimentei, eu quis sair daquele lugar. E terceiro, eu comecei a atrair. Ai, meu Deus, eu atraí o amor da minha vida. Vou falar disso no próximo vídeo. Um beijo no coração.